nessa fé? Como não prevaricar? Lembra do que eu falei no início, do que o pastor Elben César disse? Quando a gente dá para trás na fé, é uma ofensa a Deus, é uma ofensa ao caráter de Deus, é uma ofensa ao amor de Deus, é uma ofensa àquilo que Ele representa para nós. Então, como não dar para trás? Como não prevaricar na fé? Porque uma coisa é eu dizer eu acredito, outra coisa é eu viver como se não acreditasse. Como manter a nossa fé firme, acesa, viva, como Abel, Noé e tantos outros viveram, e outros mais que a gente vai ver nos textos posteriores. Primeiro, a fé e a visão, aquilo que a gente vê, são postas em oposição na Bíblia. Mas a fé e a razão andam juntas. A fé e a visão são opostas. Nem tudo, a gente não precisa crer no que vê, né? A gente crê no que não vê. Mas a fé e a razão andam juntas. Fé é uma coisa que a gente tem que pensar, refletir e chegar à conclusão: Deus existe. A fé tem que ser racional. Então, o crente em Cristo é alguém cuja mente medita dia e noite na existência de Deus. Dia e noite nas promessas de Deus. Portanto, o crente, ele medita na palavra de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre as promessas de Deus, dia e noite, para fortalecer sua fé. Simplesmente isso. Todo dia, em tudo que acontece, o crente pensa na presença de Deus, na mão de Deus, na ação de Deus, na promessa de Deus, e assim ele vai fortalecendo a sua fé. Todo dia. Todo dia. Por isso que tem a fé de alguns de vocês que é tão fraca, tão pequena, porque você só tem um culto. Durante toda a semana você não consegue parar um momento para meditar nas coisas de Deus. E aí no domingo você quer ser alimentado. Não tem como. Porque o alimento necessita ser diário. A segunda coisa, a fé então, ela se fortalece por um conhecimento seguro da pessoa de Jesus Cristo e da mensagem do Evangelho. Quanto mais você conhece de Jesus, quanto mais intimidade você tem com Ele, quanto mais você entende do Evangelho, mais assegurado da fé você está. Um bispo antigo chamado J.C. Ryle, ele disse o seguinte: uma grande parte de nossas dúvidas e de nossos temores provém de sombrias percepções do que seja a real natureza do Evangelho de Cristo. Ou seja, grande parte das nossas dúvidas é porque nós não compreendemos o Evangelho, nem procuramos compreender perfeitamente. Aí ele diz que a raiz de uma religião feliz é um claro, preciso e bem definido conhecimento de Jesus Cristo e do Evangelho. Por que você foi salvo? Por que Jesus te salvou? O que significa graça de Deus? O que significa a morte de Jesus na cruz? Essas coisas devem permear sua mente, encher sua mente. Aprofunde-se nessa compreensão. Quanto mais você compreender isso, quanto mais você estudar sobre isso, quanto mais você meditar sobre isso, mais a sua fé será fortalecida. Eu nunca vi crente fraco, se ele é um crente que está aqui na quarta, no domingo e na escola bíblica, porque a sua fé tem sido fortalecida. Terceiro e último, a fé é uma confiança baseada nas promessas do Senhor. Dessa forma, Thomas Cranmer, que é um teólogo antigo também, escreveu o seguinte: a ceia do Senhor. Ele disse que a ceia do Senhor foi ordenada com esse propósito, que toda pessoa dela participando, no comer e no beber, se lembre de que Cristo morreu a seu favor e exercite a sua fé, confortando-se na lembrança dos benefícios que Cristo lhe propiciou. Ou seja, participar da ceia com o coração atento ao que está acontecendo, fortalece sua fé. Eu lembro de um pastor antigo meu que dizia: mas a ceia não é espinafre para fortalecer fé. É. Quando eu como do pão e bebo do vinho, eu lembro, não só na mente, mas eu lembro, mastigando isso, bebendo isso, que Jesus morreu por mim, que foi pago um preço para eu estar aqui. A fé fortalecida na ceia, sim. É por isso que nós, pastores, quando vocês estão doentes, a gente vai na casa de vocês oferecer a ceia, que é para a fé de vocês ser fortalecida pela lembrança do que Jesus fez.
É por isso que alguns irmãos nossos, o Léo sabe disso, alguns homens que estão doentes, só vêm ao culto, só podem vir ao culto e vêm, escolhem o culto da ceia. Porque a ceia é um fortalecimento de fé. Mas não apenas a ceia. O culto é um fortalecimento de fé. Todo o culto. O culto é centrado em Jesus Cristo. A leitura da palavra é centrada em Jesus Cristo. Os louvores são centrados em Jesus Cristo. A palavra é centrada em Jesus Cristo. Tudo o que acontece aqui e a comunhão uns com os outros fortalece a nossa fé. Saber que o meu irmão está aqui, saber que a minha irmã está aqui, saber que junto a mim tem pessoas que amam o Senhor como eu amo também, ou pessoas que são tão pecadoras quanto eu sou também, ou pessoas que são tão necessitadas quanto eu sou também. Tudo isso que acontece no culto fortalece a nossa fé. Porque a fé, lembrem, é crer nas promessas de Deus e crer no Deus invisível. Então nós cremos nas promessas de Deus e no Deus invisível quando ceiamos. Nós cremos nas promessas de Deus e no Deus invisível quando estamos em comunhão uns com os outros no culto. E nós cremos quando meditamos na sua palavra. Nós cremos quando pensamos no Evangelho. Nós cremos quando pensamos no que Cristo fez por nós. Meus irmãos, quando você está amando alguém, você pensa nessa pessoa o dia todo. Se você ama Jesus, você tem que pensar nele o dia todo. Eu consigo pensar em Jesus parte do meu dia, porque eu trabalho com Jesus todo dia. Eu sou um pastor. Eu sei que para mim é um pouco mais fácil, sim. Eu estudo a palavra o dia todo, eu visito pessoas e eu preciso que Jesus vá comigo. Eu vou a hospitais e preciso que Jesus esteja comigo. Eu vou nos presídios e preciso que Jesus esteja comigo. Todo tempo eu preciso de Jesus, mas você, crente comum, precisa exercitar a presença de Jesus na sua vida para que a sua fé se fortaleça. E como é que você exercita a presença de Jesus em sua vida? É lembrando que todas as coisas boas que estão ali lhe acontecendo e ruins têm poder de Deus, manifestação de Deus, graça de Deus, glória de Deus ali representados. No momento que eu estive de férias, por exemplo, e quando a minha netinha nasceu, eu coloquei ela no colo e disse: meu Deus, tu me deu uma neta. Oh, Senhor, tu me deu mais uma neta. Como um crente não lembra de Deus? Chesterton dizia, filósofo católico, ele dizia: que coisa abominável deve ser incrédulo, que é você acordar de manhã, ver um sol lindo e não ter a quem agradecer. Que coisa abominável, dizia o Chesterton, é comer uma comida deliciosa e não poder dentro de si dizer: glória a Deus, porque eu senti esse sabor. Que coisa abominável deve ser estar em comunhão com outros irmãos, ver o irmão pecador e não sentir misericórdia dele, por não ter o amor de Cristo no coração. Que coisa abominável deve ser ver Cristo representado no irmão e não dar glória a Deus pela vida do irmão que Cristo transformou. Que coisa abominável deve ser não crer no Deus invisível e não crer nas suas promessas. Mas aí nós lembramos do que o autor diz no verso 39 do capítulo 10. Nós vamos ler junto. Capítulo 10, verso 39. A gente vai ler para encerrar o sermão. Capítulo 10, irmão, verso 39 de Hebreus. Leiam, mas leiam com fé, como se fossem vocês reafirmando essas palavras. Amém? Vamos lá? Nós, porém, não somos de que consegue a redenção, mas somos da fé a revelação da. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Nós manteremos na fé, nós continuaremos crendo no Deus invisível e em suas benditas promessas.